Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meus irmãos e irmãs, meus filhos, começamos a primeira semana da Quaresma com esta celebração, o primeiro domingo. Viver esse tempo quaresmal é sempre um chamado para a nossa conversão. Por isso que o Evangelho de hoje termina dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Todo o tempo quaresmal é esse convite, esse apelo para que nós possamos converter, mudar nosso coração, mudar de vida, mudar de atitude, mudar o nosso coração para que, como quarta-feira de cinzas, nós escutamos na profecia de Joel, a primeira leitura da profecia de Joel, que fazia também aquele forte apelo: voltai para o Senhor, voltai para o vosso Deus. E para voltar para Deus, é bem verdade que nós precisamos mudar nossas atitudes, mudar o nosso coração, mudar essa mentalidade pagã que está se instalando no mundo, um mundo que se paganiza, um mundo que a cada dia se distancia de Deus e que os bancos das igrejas cada vez mais se esvaziam, porque hoje nós vivemos a cultura do instantâneo, do agora. Deus é amor que vai agindo aos poucos, vai se revelando aos poucos. Por isso, quarta-feira de cinzas, nós deixamos cair as máscaras. Quarta-feira de cinzas, guardamos as fantasias do carnaval. Quarta-feira de cinzas, recolhemos o espetáculo, a alegoria, e como igreja recebemos as cinzas, batendo no peito, reconhecendo: sou pecador, pequei, Senhor, misericórdia. Ou como disse o Salmo de quarta-feira: misericórdia, Senhor, porque nós pecamos. E aqui está então a primeira coisa para a gente guardar da liturgia desse primeiro domingo. 3 atitudes, 3 ações a palavra de Deus hoje nos pede. Primeiro, reconhecimento. E aqui nós nos deparamos com um dado. Por que nós temos dificuldade de reconhecer? De reconhecer, por exemplo, o que o outro faz. Por que nós temos dificuldade de reconhecer no nosso convívio, na convivência, seja ela familiar, seja ela no local de trabalho, mas também dentro da própria igreja, na nossa caminhada de fé? Por que será que hoje nós temos uma grande dificuldade de reconhecer o bem feito e temos uma facilidade de olhar aquilo que foi mal feito? Quantas vezes nós escutamos reclamações de pessoas que dizem: olha, padre, estou cansado, porque eu faço tudo, mas quando eu não faço 1%, eu não tenho nenhum valor. Aquele 1% parece que é muito maior do que os 99%. Veja, quando tantas vezes se faz um almoço gostoso, maravilhoso, se prepara com todo carinho, com todo cuidado, mas esqueceu de colocar uma pitadinha de sal a mais no arroz. Veja o que é que nós escutamos: o almoço não presta, essa comida não presta, porque nós estamos vivendo tempos de generalização. Apenas uma coisinha, um detalhe parece que já define o todo. Por isso que temos uma grande dificuldade de reconhecer o bem feito, de reconhecer o que o outro faz, de reconhecer também o agir de Deus na nossa própria vida. Temos essa grande dificuldade, porque Satanás também plantou no coração da humanidade um mal chamado orgulho. Não temos mais, ou estamos perdendo, a capacidade de reconhecer nossos erros, de reconhecer que nós somos fracos, passageiros. Por isso que na quarta-feira de cinzas, quando recebemos as cinzas no meio da nossa cabeça ou na nossa testa, a igreja nos chamava a uma conversão: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas tem uma outra frase que a igreja também diz: lembra-te que tu és pó, e que ao pó tu retornarás. Lembra-te, recorda
recorda da tua fragilidade, recorda que nós somos passageiros, recorda que a tua e a minha vida está nas mãos de Deus. Eu trabalhei durante 12 anos numa rede de supermercado e tinha um coordenador de setor que tinha uma frase que carrego comigo até hoje, essa frase, não porque era bonita, mas para não repeti-la. Ela não tinha nada de cristã. Esta pessoa, que era o coordenador do setor onde nós trabalhávamos, tinha um problema que eu creio que era psicológico. Hoje parece que entendo mais do que antes. Ele tinha uma frase nas nossas reuniões, que eram reuniões cansativas, de tanta cobrança, de tanta exigência, já que nós estamos vivendo num mundo de tantas cobranças, tantas exigências. Cuidado vocês que têm lojas, que coordenam, que estão à frente, nós também na paróquia, para não termos tantas exigências que chegam a ser pesadas para a nossa caminhada, que vai sufocando. Esse meu coordenador tinha uma frase que sempre repetia nas nossas reuniões, diante de tantos erros que ele cometia. Ele sempre falava: olha, eu nunca erro, eu posso me equivocar, mas errar nunca erro. E digo a vocês que ele cometia muitos erros, erros gravíssimos, que afetava toda a nossa caminhada, todo o nosso desempenho de trabalho. Nós encontramos também pessoas assim, com dificuldade de reconhecer que erra, com dificuldade de reconhecer que precisa voltar atrás e refazer de novo a caminhada. Quantos relacionamentos tóxicos, quantos casamentos terminaram, quantas amizades foram fragmentadas ou insuportavelmente se mantêm, porque algumas situações nós parecemos que não temos mais como nos libertar de algumas situações, por causa de falas transformadas, não só verbalizadas, mas falas transformadas em atitudes. Eu nunca erro, eu posso até me equivocar, ou quando não disse eu errei, a culpa é sua, porque eu convivo com você, porque eu casei com você, porque eu ando com você, porque a sua amizade me influencia, como parece que aquela pessoa não tem personalidade. Então a primeira coisa nessa Eucaristia é que possamos reconhecer nossa fragilidade. A Quaresma exige de nós um reconhecimento também das nossas fraquezas. É um mergulhar no deserto existencial do nosso coração e ter a coragem de, no deserto do nosso coração, da nossa vida, encontrar os nossos próprios fantasmas, os nossos próprios demônios. São os piores, aqueles que nós carregamos dentro de nós e que de repente se levanta com toda a força, com toda a ira, com todo o ódio. E é por isso que nós precisamos aprender a reconhecer a ação diabólica, entrando no deserto, um lugar existencial, mas também o deserto da nossa própria existência, o deserto do nosso coração, para que nesse deserto, como Jesus no Evangelho de hoje, escutar a voz de Deus, não dá bolas, como disse o Papa, a voz de Satanás, que continua falando aos nossos ouvidos, e aprender a exorcizá-lo. Precisamos aprender a exorcizar o mal. Não é só o padre que exorciza o mal, todos nós, porque recebemos a graça do Espírito Santo. Mas só venceremos o demônio se tivermos a capacidade de reconhecer nossas fragilidades, se tivermos a capacidade de reconhecer que também erramos, e errando, convertendo, e convertendo, tendo a coragem de recomeçar. Recomeçar é sempre para gente corajosa. Os covardes nunca recomeçam. Os covardes sempre colocarão pretexto. Os covardes dirão: não consigo, é difícil, é pesado, eu não vou conseguir. Se sentam e começam logo a chorar. E o Senhor nos diz: não vos dei um espírito de covardia, mas eu vos dei um espírito de ousadia. O espírito de ousadia, para que no combate da nossa vida, no combate que é a nossa Quaresma, aprendamos e aprendemos a reconhecer também a ação do mal. Mas reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas fragilidades, nós precisamos também reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida, minha gente.
reconhecer que a força que nós temos, os dons que nós somos capacitados, a alegria que brota dentro de nós não é nossa, é Deus que nos comula. Por isso que na primeira leitura, vamos com o Padre, nós estamos no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. O nosso reconhecimento não é que Deus destruiu o mundo com o dilúvio, não. Porque Deus mandou Noé avisar que o dilúvio ia acontecer. Deus mandou chamar o povo à conversão. Mas como ontem, igual a hoje, nós escutamos o que nós queremos escutar. Nossos ouvidos querem escutar aquilo que vai massageando o nosso ego. Nós queremos escutar, muitas vezes, aquilo que é para o nosso bem apenas, e o bem da coletividade pouco me importa. Por isso, não reconhecer que foi Deus que mandou o dilúvio, mas reconhecer a mensagem de Deus que disse: arrependam-se, porque o dilúvio virá. O dilúvio virá, mas poucos, diz aqui que só 8. Mas não nos importa o número, nos importa aqui, que é a dureza do coração de um povo, que é a grandeza do coração de Deus, que não destrói, mas que alguém ou muitos escolheram a própria destruição. Não deram ouvido ao enviado, não deram ouvido ao mensageiro de Deus, e o dilúvio veio. O dilúvio lavou a terra, a humanidade, mas ao mesmo tempo, agora, esse Deus diz: não destruirei mais nada, farei uma aliança com a humanidade, e essa aliança de amor se concretiza agora em Cristo, que vem não para nos destruir, mas Ele vem para nos salvar, destruindo sim o pecado e a morte. Por isso que nós nunca estamos sozinhos, se realmente nos apegarmos a Ele, se realmente reconhecermos que o amor dEle é para mim, para você, para cada um de nós. Porém, meus irmãos, se nós não reconhecemos a ação de Deus através das pessoas que estão na nossa vida, dificilmente nós vamos reconhecer os milagres de Deus, a ação de Deus. Ora, quem não reconhece sempre murmura. Vocês já conviveram com pessoas que reclamam o tempo inteiro? Aquelas pessoas que não falam claramente, que ficam murmurando, conversinha de meia boca, só gemendo, só conversando no cantinho da boca, e nós nos impacientamos, dizendo: meu filho, abra a boca, diga o que é que você quer dizer. E aí dentro de casa o marido fica só, não sei, e o que foi que você disse? Com a cara feia. Quantas vezes quem não reconhece é incapaz de louvar e de agradecer. Uma qualidade e uma característica, não qualidade, mas uma característica de alguém que é ingrato, é a murmuração e a reclamação o tempo inteiro. Portanto, reconheçamos o senhorio de Deus, entrando na quaresma, como, olha o salmo de hoje, vamos com o Padre: verdade e amor são os caminhos do Senhor. E o salmista reconhece e pede: mostrai-me, Senhor. Reze com o Padre o salmo de hoje, salmo 24, lindo. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade. Porque eu reconheço que sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Então, Senhor, no começo desta quaresma, nosso reconhecimento pedindo: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Peça a Deus que lhe mostre o caminho dele, que lhe revele. O mundo hoje oferece tantos caminhos, tantas propostas, tantas coisas prazerosas, e hoje você reconheceu o senhorio de Deus. Você disse: não, diante de tantos caminhos que meus pés podem me levar, há um caminho que eu não vou me perder, há um caminho que eu vou reconhecer esse amor. É esse caminho que nós fizemos, de casa até aqui, depois daqui, aonde seus pés te levarem, aonde o seu coração te levar, depois daqui. E nesse levar, nós vamos entrar no deserto para fazer a segunda coisa, conhecendo, reconhecendo que Ele é o Deus da sua salvação,
Reze, repita essa jaculatória. O cansaço, a tristeza, está desorientado, desorientada, desanimado, triste, tentado, seduzido. Repete: sois o Deus da minha salvação. Mostra-me, Senhor, o caminho. Tem horas que a gente não sabe para onde ir, não sabe o que falar, não sabe a atitude que toma, por isso que dá aquela impaciência, aquela gastura dentro do coração. Reza, meu povo. A quaresma é tempo de intensificar a oração, é arma contra Satanás. Por isso, mostra-me a vossa verdade, me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Reconhece que Ele é o Senhor da tua vida, da tua casa, do teu casamento, da tua saúde, da tua família, e reconhecendo, colheremos então a graça de Deus. A segunda coisa que a liturgia de hoje nos pede é coragem. Quantas vezes eu e você nos encontramos, como disse o salmista, que pede orientação e condução, nos encontramos desorientados. Quantos desorientados eu e você encontramos e quantas vezes nós também passamos pela desorientação. Nós precisamos ter coragem, coragem para entrar no deserto. O deserto como lugar existencial, deserto lugar do silêncio, mas também da tentação. Senhor, me dê a coragem, porque sois o Deus da minha salvação. Eu quero entrar no deserto da quaresma contigo. 40 dias de deserto, oração, prática da caridade, o jejum, tempo do silêncio, tempo das nossas renúncias. Precisamos ter coragem. Coragem porque no deserto nós vamos encontrar Satanás, nós vamos encontrar o tentador, nós vamos encontrar o tentador. E nós precisamos estar atentos para as suas armas, 4 armas de Satanás. A primeira de todas as suas armas, a tentação. No deserto da vida, na travessia da nossa vida, no deserto interno que cada um de nós temos, mas também no deserto da nossa história, encontrando Satanás, nós vamos perceber que ele vai nos tentar. E por que ele nos tenta? Para nos levar a cair. Ele deseja a sua queda, Ele deseja que nós desistamos de Deus, Ele deseja que nos afastemos do Senhor, porque uma das suas últimas armas é roubar aquilo que Deus plantou na sua vida. Não é à toa que no Pai Nosso, o Senhor nos ensinou a dizer, rezando: não nos deixeis, mas livrai-nos do mal. Na primeira missa no Carmelo de manhã, quando terminou, uma senhora me procurou. Ela me disse: padre, eu tenho tanto medo do cão, o senhor nem sabe, tenho tanto medo. E o senhor falando hoje assim, fiquei mais assombrada ainda. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo do cão não, viu? Não tenha não. Medo é alimento para o mal. Ele já foi derrotado, ele é um fracassado. Diga para ele: você é fracassado na minha vida, você é fracassado na minha história, o meu coração é de Jesus, olha onde você está. Mas para isso, nós precisamos perseverar. Não é só porque você reza, faz um trimelique, dizendo que é uma cruz, carrega uma cruz pendurada no pescoço, e depois é uma cruz na vida do outro, que vai resolver as coisas, não. É o joelho no chão. É a disciplina da oração, é a fidelidade da sua missa do domingo, 1 horinha no domingo, se for missa do Padre Clébison, 40 minutos, a pregação, não deixou terminar, né? A pregação, não é? Não custa nada, mas no mundo que se deixou seduzir pelas armas dele. Primeira arma, tentação. Ele tenta para que você desanime, para que você caia no pecado. Ele tenta e depois seduz. Olha a sedução, as armas da sedução. Lembra no tempo de namoro, quando Carleane passou, se lhe creio, você disse: moça bonita,
Começou um jogo de sedução, não é o Anderson e Leandra? O jogo. A menina disse: foi para mim esse psil que você deu? Já se sente toda encantada? Já hoje troca o número do WhatsApp. O demônio também dá psil para você. Esses dias me disse um jovem: abra, padre, o seu Instagram. O senhor é famoso, vai ganhar 1 milhão de seguidores. Eu disse: agora é que eu vou fechar mais. Não quero ninguém me seguindo. Basta o povo de Propriá, que já me segue. Você do outro lado do rio também? Não. Basta. É o mundo que quer a fama, a tentação do aplauso, a tentação dos elogios, a tentação da apoteose, quando Deus é brisa suave. Então ele seduz. Quantas vezes ele te seduziu com conversas fáceis? Quantas vezes ele te seduziu? E nós, porque baixamos a guarda da oração, porque não frequentamos tanto a missa, porque caímos numa outra tentação e outra arma de Satanás, que é enganar as pessoas. Ele nos engana, dizendo: olhe, tudo que fala de Deus é bom, padre. E nem tudo que fala de Deus é bom, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Outra enganação de Satanás: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então você deixe de rezar para você ver o que é assombração na sua vida. Se nós que rezamos já aparece tantos demônios de 2 pernas e línguas afiadas, imagine deixando de rezar. Porque no final de tudo, confundindo a cabeça das pessoas, ele quer destruir. Então entremos no deserto, silenciando o nosso coração para ouvir a voz de Deus. O tempo da quaresma é tempo de você silenciar mais na oração, no seu recolhimento pessoal, recolhimento que lhe permite ouvir a voz de Deus, que vai dizendo: não dê ouvidos a Satanás, não dê ouvido às suas astúcias, não dê ouvido às suas seduções, fica comigo para vencer as astúcias do mal, para ser mais forte do que ele, porque ele já foi derrotado. Grande problema é que nosso orgulho diz: não, eu sou corajoso, faço tudo sozinho, tudo do meu jeito. Então, meus irmãos, meus filhos, entremos no deserto da quaresma, para aprender a ressuscitar com ele, para vencer as insídias de Satanás, para vencer as seduções do mal. Vá de retro, Satanás, bebe tu mesmo do teu veneno, a cruz sagrada seja minha luz, reza o teu terço, comunga, escuta a palavra, dobra teu joelho, e diante de Deus, a graça, a tua luz vai ressurgindo, reconhecendo a salvação de Deus, com a coragem para entrar no deserto. Agora queremos então a vitória de Deus em nós. Não sermos vitoriosos, mas queremos que Deus vença no nosso coração. Vencer com Ele. Por quê, Padre? Porque nós temos o Espírito Santo. Segunda leitura da missa de hoje. Vamos com o Padre, da carta de São Pedro. Olha o que nos diz. São Pedro lembra que Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir para Deus. A sua entrega na cruz, minha gente, não foi só
um evento, mas é o grande evento da nossa salvação. Ele deu a vida para nos conduzir no caminho de Deus, para nos mostrar o caminho de Deus. Que pena que hoje as pessoas não reconhecem mais isso. Inventaram Cristo por aí, inventaram um deusinho por aí, inventaram um Deus midiático por aí, que não é o Deus da nossa salvação. Não é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, dos nossos antepassados. Não, não aceite, renuncie, exorcize, vá de retrum. Não aceito essas ideologias do mal. Precisamos ter a coragem de mandar embora com a palavra de Deus. Veja que Jesus não dialoga com o mal, nunca dialogue com o mal, com gente do mal e com gente doida, agoniada, gritando, querendo lhe engolir. Silencie, comece a assoviar para você ver, ou reze uma Ave Maria bem baixinho para você ver, desorientar na hora. Precisamos estar atentos para a nossa salvação. No Espírito, ele também foi pregar os espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes. E é esse mesmo Espírito que nós recebemos, e com esse mesmo Espírito do batismo, da crisma, da comunhão que nós recebemos, da força da nossa oração, que nós vamos vencendo as astúcias de Satanás, as ciladas do demônio. Não nos cabe dizer, padre, a carne é fraca, eu cedi à tentação, é assim mesmo, todo mundo faz, e por que eu não vou fazer? Mas você é todo mundo? Mamãe sempre me lembrava em casa, quando a gente aprontava, mas todo mundo fez. E ela disse, e você é todo mundo? Você é todo mundo? Nós não somos todo mundo. Nós somos comprados, lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Então, nessa noite também, para vencer as forças do mal, que quer nos destruir, que quer implantar uma mentalidade satânica dentro dos nossos corações. Satanás significa tudo aquilo que pensa contra a vontade de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus. A palavra Satanás significa isso, aquele que pensa ao contrário de Deus. Alguns pensam que Satanás é o gato da bruxa do 71, lembram? Quando ela gritava, né? Satanás, Satanás! E Nhonho chegou e ela perguntou, você já viu Satanás por aí? E Nhonho abriu os olhos e disse, não, nem quero que nós também façamos como Nhonho, dizendo, nunca vi, nem quero ver. Vá de retro, porque o meu coração, a minha vida, pertence ao Senhor, que derramou o seu sangue para nos salvar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito.